Queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, a liturgia desta sexta-feira, desta 31ª semana do tempo comum, nos traz alguns pontos para a nossa reflexão pessoal, muito importantes, que devem nos fazer olhar para o nosso seguimento, para o nosso discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, em vista de melhorarmos cada dia mais, em vista de nos posicionarmos cada dia mais em prol daquilo que o Senhor pede de nós, da nossa entrega sincera e total, do nosso abandono nos braços do nosso Deus misericordioso. Um primeiro ponto na carta de São Paulo aos Filipenses, da primeira leitura, é São Paulo nos recorda algo que nós precisamos todos os dias ter confiantemente em nosso coração. Que nós, porém, somos cidadãos do céu. Uma verdade que precisa ser presente em nossa vida. Porque se nós somos cidadãos dos céus, nós precisamos a cada dia da nossa vida vivermos como tal. Buscar viver como tal. Se nós somos cidadãos do céu, nós não podemos jamais, na nossa dureza de coração, na nossa ignorância, fazer e viver as vontades contrárias a esta realidade. Não podemos deixar que o inimigo nos leve a agir de formas contrárias ao amor de Deus, à realidade do céu que é preparada desde toda a eternidade para cada um de nós. Não podemos nos comportar como comportam os inimigos de Deus, como se comportam aqueles que se contrariaram com o céu, com o paraíso, os anjos decaídos que se encontram no inferno, os servos de Satanás. Não podemos nos abrir a essa realidade como eles. Não podemos nos deixar levar pela perdição, porque nós somos cidadãos do céu e de lá aguardamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos alerta, e este primeiro alerta precisa estar presente em nosso coração para justamente entendermos o que Jesus também diz para nós no Evangelho. O encerramento deste Evangelho. Os filhos deste mundo são mais espertos que seus negócios do que os filhos da luz. Nós, cidadãos dos céus, somos os filhos da luz. E por vezes nos perdemos na esperteza dos filhos deste mundo, os filhos do inimigo, aqueles que são levados pela tentação, pelo engano, a cometer algo como este administrador comete diante do seu patrão, das suas dificuldades. A parábola que Jesus nos conta, meus irmãos, esse administrador que se encontra nesse seu questionamento interno, à vista de ser despedido, de pedir o seu emprego. O que vou fazer? Para onde irei? Cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Ou seja, ele utiliza da esperteza com qual sempre conviveu no seu coração para poder se sair desta realidade. Nós vemos no início do Evangelho dizer que ele era acusado de esbanjar os bens do seu patrão. E aí nós vemos que ele se depara com os devedores do seu patrão e faz esta negociação. O que na verdade por detrás ele só apenas retira o lucro que ele sempre colocava nas cobranças que ele fazia. Não é que ele diminui, é o que aquele homem devia, aqueles homens deviam ao seu patrão. Na verdade ele só retira o lucro que ele sempre adicionava nas contas. Então ele tira a parte dele para poder, na esperteza do seu coração, ter alguém de confiança quando for mandado embora da administração. Então, aquele homem, na verdade, só devia 50 barris de óleo ao seu patrão e não 100.
Os 50 mais ele adicionou para lucrar em cima desta realidade na sua administração. Aquele outro devia apenas 80 medidas de trigo e não 100. As outras 30 ele adicionou para obter o seu lucro, né? E esta foi justamente a realidade da qual ele foi acusado, né? Esbanjando os bens do seu patrão, lucrando extremamente acima daquilo que as pessoas deviam ao seu patrão. Então ele utiliza desta realidade, e é esta esperteza justamente que o patrão elogia. Esta esperteza de abrir mão, mesmo que talvez ali temporariamente, daquilo que ele lucrava, para poder ter um porto seguro, diríamos assim, quando estivesse sem aquele emprego, sem aquele serviço, conseguisse outro, né, com estes devedores do seu patrão. Então não é exatamente a desonestidade que é elogiada, mas esta esperteza de agir desta forma, de agir com inteligência, de pensar um pouco antes, né, de agir. E é esta realidade, meus irmãos, que o Senhor convida justamente cada um de nós na nossa vida, quando Ele nos diz que os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Que se nós, que somos cidadãos dos céus, desejamos alcançar a glória do céu de fato, um dia a glória celeste, nós precisamos também ter a inteligência para tal coisa. Ter o entendimento do que nós precisamos fazer para alcançar tal realidade. As renúncias diárias, as entregas diárias, o esforço cotidiano de alcançar essa graça. Está diante de nós, está em nossas mãos, mas é preciso que possamos dar este primeiro passo nessa direção. Diante das nossas realidades do dia a dia, nós bem compreendemos e bem sabemos, é fácil agir com esperteza, com entendimento, com inteligência nos negócios, para lucrar, para possuir bens materiais, riquezas, para conseguir de fato alcançar aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que o nosso coração, melhor dizendo, o egoísmo do nosso coração às vezes deseja. Mas o que nós temos dificuldade é justamente de ter esta esperteza, de ter esta facilidade de alcançar as coisas de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho. É isso que nós temos dificuldade de compreender. Nós temos dificuldade, meus irmãos, minhas irmãs, de nos reconhecermos como São Paulo, que somos cidadãos do céu. Que de fato é preciso nos colocarmos diante de Deus misericordioso, deixando que Ele nos guie. Nós facilmente nos entregamos aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, às tentações diárias, e nos deixamos ser ludibriados por estas realidades. Os filhos deste mundo são mais espertos, conseguem nos ludibriar facilmente, e nós nos deixamos levar por estas realidades facilmente também. Mas no fundo do nosso coração, nós esquecemos da realidade, da luz de Deus que precisa e deve brilhar em nossos corações, em nossas vidas. A luz que de fato vem do Espírito Santo de Deus e nos auxilia a trilhar, iluminar de fato o nosso caminho para passar pelos obstáculos, pelas pedras, pelos percalços do caminho, com inteligência, com esperteza, para vencer estas realidades. É nisso que o Senhor Jesus nos diz, meus irmãos, que nós precisamos também ser espertos como os filhos deste mundo, para enxergar o que é a armadilha do inimigo na nossa vida, o que é a armadilha de Satanás todos os dias, para não cairmos nela. É entender, não, isso não é de Deus, não posso me aproximar desta realidade. Isso aqui é de Deus, então é nesse caminho que eu vou. E às vezes nos falta esta esperteza, esta inteligência de agirmos assim. Quando a gente para refletir, já caímos na armadilha há muito tempo. Mas graças a Deus temos um Deus misericordioso que nos acolhe também nas nossas recaídas. Mas é preciso ter este esforço diário de conseguirmos compreender,
por onde andar, por onde não andar. Esta é a esperteza que nós precisamos cultivar no coração, como deste administrador fiel, ao se deparar ali com os apuros do que fazer. Mendigar tenho vergonha, de cavar não tenho forças, então, o que vou fazer para não ficar sem emprego, para não morrer de fome? Ele se recorda dos lucros altíssimos que ele colocava em cima das dívidas do seu patrão. E consegue se escapar. Consegue receber, inclusive, elogio do seu patrão por essa esperteza. Nós precisamos agir assim todos os dias, para não nos deixarmos levar pela tentação do inimigo. Não deixarmos nos levar pelos pecados que diariamente, às vezes, vamos cultivando em nossa vida e não conseguimos fugir dele. Às vezes, deixamos que sejam mais fortes do que nós, mas não são. Eu tento, mas não consigo me livrar desta realidade. Não há o esforço verdadeiro, porque se há o esforço verdadeiro, nós conseguimos sim lidar com estas realidades, porque Deus nos concede esta possibilidade. Nós podemos ser transformados todos os dias pela graça de Deus, mas é preciso nos abrirmos a esta realidade. É preciso que, como filhos da luz, como cidadãos dos céus, sejamos também espertos, como os filhos do mundo em seus negócios. Peçamos no nosso coração, durante este dia, na nossa meditação pessoal, para que Deus nos auxilie a termos coragem de assumir esta responsabilidade, de termos coragem de dizer não para as coisas do inimigo, para as artimanhas do inimigo na nossa vida, para as armadilhas e não cairmos mais nelas. É ter esta firme decisão, essa retidão no coração e deixar que Ele seja Deus e Senhor da nossa vida. Que nós sejamos também espertos e inteligentes, como Jesus Cristo, como cidadãos do céu, como filhos da luz, que tem o seu Senhor, que tem a sua finalidade, que tem a sua esperança, aguardando a salvação eterna, a herança eterna que Deus quer nos conceder abundantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.